Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. E hoje o diálogo vai ser um abraço quente para aqueles que estudam para a defensoria, porque a nossa convidada já percorreu o caminho que muita gente aqui está trilhando agora, já se auto-intitulou uma concurseira cronicamente online, já passou por uns perrengues e hoje é simplesmente defensora pública do Rio de Janeiro. Então, seja muito bem-vinda, doutora Mariana Ribeiro. Ai, tudo bem, amigo? Muito feliz de estar aqui com vocês. Amei essa introdução. Tô muito animada para o nosso papo. Espero que realmente seja aí um acalento para quem está nessa caminhada que a gente sabe que é muito difícil, né? Com certeza. E também já agradecendo aqui sua presença e disponibilidade, você que é inspiração assim para todos nós concurseiros de defensoria. Agora a gente vai poder mergulhar um pouco nessa sua trajetória e na sua atuação prática como defensora. Então, Mariana, acho que a gente vai começar aqui por quem você é hoje. A Mariana na defensoria e na vida. Onde é que você atua? Quais são suas funções no dia a dia? Quais foram as coisas que mais te impressionaram quando você entrou na atuação? Você poderia compartilhar com a gente? Com certeza. Primeiro de tudo, eu que agradeço de estar aqui pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco, te conhecer mais ou menos, né? Que a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas de certa forma a gente está se conhecendo pessoalmente, mais ou menos aqui. E hoje, como você já disse, né, eu sou defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou designada na DP Criminal e de Fazenda Pública de Valença. Lá eu faço também tabelamento do órgão de família de Valença e eu acumulo a DP Única de Rio das Flores, que é uma cidade pequenininha perto de Valença. Então, assim, na prática eu meio que faço de tudo, porque é criminal, fazenda, família, a outra que é única, que pega tudo, assim, até júri, qualquer coisa, eu tô lá. E aí, assim, acho que você perguntou o que que mais surpreendeu, né? Eu acho que teve coisas positivas e coisas não exatamente negativas, mas que fugiram um pouco do que eu esperava na defensoria. Começar falando da parte ruim, assim, com algumas aspas primeiro, que realmente eu sempre ouvia falar que defensor público trabalha demais. E assim, eu já esperava que fosse ter muito trabalho, mas eu acho que é ainda mais do que eu esperava. A gente realmente é um pouco sobrecarregado, assim, tem muito trabalho, é sempre muita coisa. O que eu acho que é positivo, porque é um reflexo da confiança que as pessoas têm na defensoria. Eu acho que é uma instituição muito respeitada. Eu acho que aquela visão de que, não, vai para a defensoria quem não consegue pagar advogado. Isso, pelo menos na minha experiência, não tem sido uma realidade mais. As pessoas realmente procuram porque confiam na defensoria, acreditam que a gente vai fazer um bom trabalho. E a gente busca sempre entregar o nosso melhor, então é muito satisfatório ver essa confiança, só que o reflexo disso é que realmente tem muita coisa, assim. Então, acho que, como eu disse, não é exatamente um ponto negativo. Eu acho que é uma coisa que me dá orgulho, mas que também é um sinal para a gente continuar lutando por cada vez mais estrutura, que eu acho que isso também faz parte da própria paridade de armas, né? A gente buscar cada vez mais ter condições de trabalho melhores, estrutura melhor, para entregar sempre o melhor serviço que a gente puder. E no sentido positivo, não sei se foi exatamente uma surpresa, mas eu acho que a gente sempre fica, pelo menos era um receio que eu tinha quando eu estava estudando, de entrar e não corresponder à minha expectativa. Falar, nem era isso tudo, eu me esforcei tanto e não gosto tanto assim. Mas não, assim, eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que ser defensora era tudo que eu esperava e mais, às vezes, assim. Claro que nem todo dia você vai fazer alguma coisa, ai, nossa, super diferente, muita coisa acaba sendo rotina. Mas eu tive vários momentos, assim, eu tomei posse em setembro, então tem pouco tempo ainda. E eu já tive vários momentos em que eu falei, nossa, é isso, sabe? É isso que eu quero fazer para sempre, que você vê realmente que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Então, eu acho que foi meio que uma surpresa positiva nesse sentido, que correspondeu às minhas expectativas, que eram altíssimas. Então, assim, acho que é um ótimo sinal. Com certeza. E é até interessante ver essa sua visão do aspecto, entre aspas, negativo da defensoria, porque até mesmo no aspecto negativo você vê o reflexo positivo disso, né? Que seria essa confiança dos usuários da defensoria pública no serviço prestado pela instituição e também essa importância de que
a Defensoria Pública continue recebendo mais aporte financeiro para conseguir fazer esse trabalho primoroso que a instituição faz, né. E Exatamente. agora a gente vai sair um pouco da sua realidade atual e voltar um pouco no tempo para Mariana concurseira, ou seja, a gente vai voltar para a jornada do edital ou até mesmo dos editais, porque você foi aprovado em várias defensorias, né, até a posse. Então, como é que você descreveria esse seu processo até a aprovação? A aprovação no RJ ou também em outras defensorias que você foi aprovada. A gente também quer saber se você estudava só para defensoria ou para outras carreiras, como é que foi? Então, foi tudo um pouco caótico assim no início, porque eu me formei em 2016 e eu nunca tinha trabalhado em defensoria, nunca estagiei em defensoria, nada. Eu estagiava no MPF na época que eu me formei, então eu formei achando que eu queria ser procuradora da República. Aí eu estudava, mas assim, meio estudava fofo, super errado. E aí, depois de muito tempo, eu percebi que eu não levava muito a sério, justamente porque não era aquilo que eu queria. E assim, eu não tinha motivação suficiente para entregar o esforço correspondente, sabe? E necessário para passar, né? Aí eu fiquei um tempo até meio sem fazer nada, assim, relacionado a direito, trabalhando com outras coisas, foi nada a ver, assim. Eu estava meio perdida mesmo, eu demorei um tempo. Eu falo que isso acho que foi a coisa que mais me atrasou, com muitas aspas também, porque eu não vejo como uma coisa ruim. Eu acho que eu passei exatamente no momento que eu precisava passar, que eu era madura o suficiente para entender a dimensão do que eu faço. Mas, assim, eu acho que me atrasou no sentido de ter demorado para entender o que eu queria. E aí, a partir do momento em que eu percebi que era defensoria mesmo, que foi em dezembro de 2020. Aí eu passei a estudar só para defensoria e foi quando eu passei a virar concurseira profissional, assim, que eu levei a sério, e aí eu entendi que era isso que eu queria e não aceitava outra coisa. Eu costumava falar que meu plano B era fazer o plano A dar certo. Não tinha outra opção. E aí foi isso, assim. O que você perguntou primeiro? Desculpa, eu falei tanto que eu me perdi. Era perguntando sobre como você poderia descrever o seu processo até a aprovação. Ah, sim. Foi isso, assim, depois desse momento, né, dessa virada de chave, em que realmente se tornou uma prioridade para mim. Aí eu acho que foi uma coisa mais linear, assim, cometi alguns erros no estudo, como eu acho que todo mundo comete, querer ler doutrina, enfim, doutrina, assim, de capa a capa, ficar lendo coisa que não tem necessidade. Assisti muita videoaula que não tinha nada a ver também, e até eu entender o que que funcionava para mim, cometi alguns erros, mas aí já foi um estudo mais produtivo, e eu acho que muito por conta disso, de eu ter entendido claramente o que eu queria, onde eu queria chegar, e aí eu costumo falar também que eu acho que a aprovação em concurso desse nível, assim, né, para membro e tal, tem que ser uma coisa meio obsessiva mesmo. É uma palavra um pouco agressiva, mas porque eu acho que se não é a coisa mais importante da sua vida, a gente nunca vai conseguir, assim, simplesmente encaixar os estudos na nossa rotina. Você tem que encaixar a sua vida nos seus estudos, porque o nível de cobrança é muito alto, né? A gente tem que estar muito focado naquilo, senão qualquer coisa se distrai muito facilmente, porque estudar é muito chato, é muito cansativo, não tem garantia. É uma coisa que você faz, assim, acreditando que vai dar certo, mas fica sempre naquela, ai, mas será que eu tô perdendo tempo aqui, não vai chegar a lugar nenhum? E aí eu acho que a partir desse momento em que se tornou isso para mim, que eu sabia que aquele era o meu maior objetivo, nada mais na minha vida era tão importante quanto passar na defensoria. Eu acho que, de certa forma, até facilitou o processo, sabe? Porque eu sofria menos para ter que abrir mão de outras coisas, para ter que encaixar as coisas, porque eu entendia que só aquilo ia me levar onde eu queria chegar, sabe? Entendi. Essa questão acho que envolve muito também o que você mesma falou anteriormente desse processo de amadurecimento, porque essa Uhum. rotina envolve muita abdicação e também puxando esse gancho que você falou, ontem eu vi no TikTok, aqui também já abro as aspas, porque eu sou cronicamente online igual você. Eu vi uma psicóloga falando sobre essa curva do otimismo. E aí entra muito nisso que você falou de você entrar meio que nessa obsessão, né, de querer aquele cargo com afinco, porque no começo você começa ali com um otimismo meio que cego. Você fica assim, ah, vai Uhum. dar certo, vamos fazer. Só que aí depois Uhum. a curva baixa e vem aquela desilusão Começa a fazer a prova, é, começa a de reprovar. isso, exatamente, do tanto esforço que vai ser necessário para conseguir aquilo, mas aí você tem que manter a firmeza, a constância e prosseguir na busca do sonho.
E falando em sonho, eu me lembro de um tweet seu em que você abordava como determinadas pessoas te questionaram diretamente sobre, entre aspas aqui, essa demora na aprovação e como é que você conseguiu lidar com isso. Eu acho que isso aconteceu, assim, algumas vezes, mas em alguns. Eu me lembro até desse tweet, um momento bem específico, assim, e é uma coisa que eu acho que é sempre difícil lidar, justamente pelo que a gente está falando, assim, que é uma coisa que você não tem garantia. Então, é difícil você bancar a sua decisão para outras pessoas, e quando alguém fala alguma coisa negativa, assim, você fala, não, vai dar certo, porque a gente, na verdade, também não sabe se vai dar certo, né? A gente quer acreditar nisso, mas não sabe. Uma coisa que me ajudou muito nessa época foi terapia, assim, eu comecei a fazer terapia na época que eu comecei a estudar para concurso mesmo, porque eu vi que ia me fazer falta, era uma coisa assim, era um dinheiro que era até apertado ali para tirar por mês, mas que eu acho que vale muito a pena para quem está nessa jornada assim de concurso, porque a nossa cabeça é o nosso instrumento ali de trabalho, né, é o que vai levar a gente ao nosso objetivo e ela tem que estar funcionando bem, e é muito difícil lidar com todas essas coisas, esses percalços que vêm no processo. Para mim ajudou muito, assim, a minha psicóloga, né, me ajudou muito a entender que aquilo dizia muito mais sobre as outras pessoas do que sobre mim. E assim, são expectativas que eu não sei nem de onde as pessoas tiram, porque a demora é uma coisa muito relativa, ou assim, não tem como precisar isso. Por isso eu sempre falo também que assim, às vezes as pessoas ficam comparando, né? Ah, porque fulano passou em tanto tempo, não sei o quê. Não tem como você comparar a realidade de uma pessoa com a sua. Sei que eu tô falando óbvio aqui, mas é um óbvio que eu acho que precisa ser repetido, porque a gente Com continua com essa certeza. mania de ficar, sabe, não, mas tá demorando muito, não sei o quê. Assim, demorando para quem? Com base em quê? Depende. Você tá avançando? Você tá estudando? Então você não tá demorando, você tá fazendo o seu processo, sabe? Mas eu acho que exigiu muito mesmo, assim, essa compreensão de que isso era sobre os outros e também uma força interna muito grande, assim, que tem a ver com isso que você falou da curva do otimismo. Eu nunca tinha ouvido isso, achei interessante. Da gente fazer com que a nossa voz interna, que fala que aquilo vai dar certo, porque acho que o primeiro passo é esse, né? A gente sempre tem que acreditar em alguma medida que aquilo vai funcionar, fazer com que essa voz sempre fale mais alto, sabe? Porque vai ter muita voz externa falando que, por que você não tenta um concurso mais fácil? Por que você não vai fazer outra coisa, arrumar um emprego de meio período? Vai fazer não sei o quê. As pessoas têm muita opinião, ficam querendo resolver a nossa vida Sim. sem a gente ter pedido, sabe? E eu me esforçava muito para isso, assim, para fazer com que a minha voz fosse sempre a mais alta dentro de mim, sabe? Não, eu tenho certeza que isso vai dar certo em algum momento e é isso. E é muito engraçado, porque aí depois que dá certo, todo mundo fala, eu sempre soube, eu sempre acreditei. Sim. E falando um pouco dessa questão da saúde mental, eu acho um tópico super importante. Terapia é necessário para todo mundo, mas eu acho que especialmente para concurseiros. Eu me lembro do que, assim, eu já tinha noção de que terapia era muito importante, mas eu vi que, assim, eu devia ainda cuidar melhor da minha saúde mental na prova do Rio de Janeiro, em 2023. Porque, nossa, acho que foi a prova para qual eu mais estudei na vida. Só que eu tava assim, meu Deus, eu quero muito, quero muito. E aí, quando eu fui chegar para fazer a objetiva, me deu ataque de pânico. Eu fiz 30 questões Nossa. e aí eu saí pro banheiro e assim, parece que eu me dissociei da realidade, deu problema de estômago. E aí eu queria sair e a moça da sala não deixou. Aí eu fiquei chorando na prova. Situação. Nossa, depois desse episódio, eu percebi que, assim, eu devia priorizar a saúde mental e tanto como os estudos. Então, acho que é um ponto Uhum. extremamente relevante. E A gente tá rindo aqui, mas rindo de nervoso, né? Porque é, é gravíssimo isso que tem acontecido com você. exatamente, foi. E aí eu tive que, enfim, buscar mais ajuda e, enfim. Agora, avançando também para um outro tópico que eu acho que é um destaque, assim, na sua trajetória, porque eu também acompanhei de perto, tive esse privilégio, e, inclusive, esse episódio que a gente vai abordar agora foi quando envolveu esse certame, que foi quando a gente se conheceu. Eu lembro que você estava indo fazer a discursiva no Tocantins, e aí a gente se conheceu lá na DM, porque você estava
precisando de uma coisa. E aí, eu lembro até da sua foto. Era aquela foto que você tava de vestido rosa, uma selfie. Enfim, a gente vai falar agora da Defensoria do Tocantins, né? Em como você chegou até a etapa da prova oral e aí você ficou décimos da aprovação. Como é que foi esse processo para você lidar com isso? Porque depois da Defensoria do Tocantins vieram esses outros todos certames em que você foi aprovada com louvor. Então, queria que você contasse aí pra gente como foi. Eu acho que esse, assim, foi o ponto meio que de virada, de certa forma, de eu entender realmente o quanto eu queria, o quanto eu estava disposta a fazer aquilo, mas foi com certeza o período mais triste, assim, que eu vivi em todos esses anos de concurso, porque assim, foi a forma como aconteceu. Eu acho que reprovar na prova oral é um dos maiores medos de todo concurseiro. Tem aquela lenda, né, que ninguém reprova na prova oral. Gente, reprova, já aconteceu comigo. É, mas eu acho que a forma como foi tornou ainda mais sofrido, porque eu tinha ido muito bem na segunda fase lá, e eu estava em sétimo lugar quando eu cheguei na prova oral. Nossa. Então, eu tava uma coisa quase que certa, assim, que se eu passasse, eu ia ser nomeada, sabe? Apesar do Tocantins nomear pouco, mas eu estava muito bem classificada. E eram 5 bancas lá e tinha que fazer mínimo por banca. Nas outras 4, eu fui muito bem. Então, se fosse por média, eu teria passado e teria continuado bem classificada. Só que em civil, eu fiquei por 0,33. E Nossa. esse 0,33 me marcou muito, assim. Enfim, na época eu fiquei muito mal, porque a sensação que me dava era que, assim, como eu falei, que eu passei a encaixar tudo da minha vida dentro dos meus estudos. Então, aquilo era o que eu fazia, estudar para concurso. E aí me deu a sensação, assim, é horrível falar, mas acho que é bom falar sobre isso, porque outras pessoas podem ter passado e no final deu tudo certo, né? Mas o que eu mais pensava era que essa era a única coisa que eu sabia fazer, na minha cabeça era a única coisa que eu sabia fazer, e que nem isso eu consegui fazer direito, sabe? O meu sentimento era esse. E aí eu me senti muito frustrada, muito incapaz, assim. Eu falei, gente, não é possível, assim, eu só faço isso da minha vida e não consigo fazer dar certo. E aí eu fiquei uns meses sem conseguir estudar, assim, eu lia um informativo ou outro, assim, mas aquilo, eu sentava para estudar, ficava muito triste de novo, foi muito, muito, muito difícil. E muito difícil também porque, eu já falei no Twitter algumas vezes sobre isso até, que a minha família não tem muito dinheiro, assim, então, e o Tocantins é um estado longe para mim, né, porque eu sou de Minas, aí eu tinha que pagar passagem e tal, que era cara, passagem para o norte, infelizmente, são, acho que as passagens mais caras, né, e Sim. aí eu fui várias vezes para fazer, então eu gastei muito dinheiro, mas a gente estava investindo muito, porque na minha cabeça estava certo que eu ia passar e que eu ia ser nomeada rápido. Então, assim, além de todo o sentimento de frustração, de incapacidade, eu ainda fiquei com uma dívida enorme que eu não sabia como pagar. Eu tava assim, juntou tudo, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Onde eu fui me parar? E aí eu fiquei um tempo sem conseguir mesmo estudar, e depois aos poucos eu fui voltando e racionalizando, assim, né? Quando a gente traz para o racional, é óbvio que uma pessoa que reprovou por 3 décimos na prova oral tá pronta para passar. Não tem diferença, assim, em termos de conteúdo entre alguém que tá tão perto e alguém que entrou. É meio que um azar ali de porque, infelizmente, o fator sorte existe, né? Quanto é aquela coisa, quanto mais a gente estuda, menos sorte a gente precisa, mas existe. E assim, caiu uma pergunta que eu não sabia, a examinadora foi bem rígida na correção, acontece, mas com o tempo foi isso, assim, eu fui conseguindo trazer para o racional de que assim, pô, cheguei até aqui, eu vou desistir agora, não tem cabimento isso também. E é muito louco, porque aí eu tinha na minha cabeça que eu era ruim em prova oral, por causa desse episódio. Nossa. E assim, nada a ver. Depois, enfim, né? Foi passando e tal, aí eu consegui, né, ir novamente para a prova oral, que era um medo que eu tinha também, de que nunca mais eu vou conseguir. Isso era a minha chance da minha vida, assim. E aí eu fui para 2 provas orais, né, no Rio e em Minas, na Defensoria, e assim, no Rio a minha nota da prova oral foi a quarta maior do meu concurso. Tipo, eu sou ruim em prova oral? Não sou, sabe? Foi um episódio ali que realmente também é super clichê falar isso, mas é verdade. Uma prova não define a gente, sabe? Às vezes você estava num bom dia, caiu uma coisa que você não sabia, um assunto que você não gosta, não quer dizer nada. E é claro que enquanto a gente está vivendo é muito difícil enxergar isso. Mas quando você se afasta da situação, se torna muito nítido, sabe? O quanto aquilo não significa nada. E eu lembro que eu falava muito
nessa época, que isso era como se fosse uma cicatriz que não, uma ferida que nunca ia cicatrizar para mim. Eu falava que isso sempre ia doer. E o meu noivo falava muito para mim, toda vez ele falava: você vai ver, depois que você passar, isso não vai querer dizer nada, não vai representar mais nada para você. E eu, não, você não entende o sentimento de para moral, você não tá passando por isso. E realmente ele estava certo, porque assim, hoje eu olho para trás e eu falo: gente, eu não acredito que eu sofri tanto por isso. Por que que eu fiquei tão mal? Deu tudo certo no final, muito melhor do que eu tinha planejado, porque agora eu tô pertíssimo de casa, assim, os planos que a vida tinha para mim eram muito melhores, e eu Hum, fiquei assim, nossa, o mundo vai acabar, sabe? Porque realmente, assim, no final das contas, é que enquanto a gente vive, a gente fica com uma lupa em cima das coisas e tudo parece muito grande. Mas no final das contas, assim, é mais uma reprovação muito mais sofrida, é claro, mas mais uma reprovação, sabe? E no final ela só se tornou parte do caminho que me levou até o cargo que eu tenho hoje. Então, as coisas vão ficando muito relativas depois quando você olha depois com o tempo, vivendo outras experiências, sabe? sim. E você falou dos 33 décimos, né? Da prova do Tocantins. Isso. Eu me lembro do seu tweet de quando você foi aprovada no Rio de Janeiro. Inclusive, um tweet muito emocionante. E, assim, eu sou aquela pessoa que acredita em muita coisa. Então, eu acredito, no que o pessoal chama de sincronicidade. E, assim, eu Uhum. lembro do seu tweet ali, 33 décimos, teve alguma coisa que você falou É. de 33 que É eu. porque no Rio eu tirei na prova oral 88,33. Nossa, olha aí, o É muito universo louco isso. retribuindo. Não, um Enfim. amigo meu no dia falou para eu fazer uma tatuagem. Isso era 33. É, mas enfim, esse tweet eu achei muito interessante porque mostra, né, essa resiliência que a gente tem que ter e, enfim, não desiste do sonho, porque como você falou, você estava ali determinada em ser defensora pública e, enfim, Uhum. você perseverou, teve esse momento aí que você viveu o luto dessa reprovação, mas, enfim, deu a volta aí por cima e você foi aprovada no Rio Minas. e Minas. Olha só, aprovada em casa também. Sim. Parabéns, inclusive, novamente. Obrigada. E aí a gente entra nesse ponto de vida de concurseiro e redes sociais. Eu, como te falei, te conheci no Twitter e, como mencionei na introdução, você mesma se auto-intitulou cronicamente online. Mas isso não te impediu de ser aprovada nesse concurso maravilhoso. E acho que isso desmistifica, né, um pouco esse mito de que o estudo ele envolve esse isolamento de tudo, como se você fosse viver no mato. A gente sabe que balancear é um pouco difícil e que, de fato, algumas abstenções têm que ser feitas, mas isso passa muito longe desse mito exacerbado que muitas vezes é divulgado. Então, você poderia contar pra gente como é que nos seus estudos você conciliou isso de redes sociais e também outras questões como o seu relacionamento com o seu atual cônjuge, a vida de crossfiteira, que você também faz crossfit e a vida social. Eu acho que é bem isso que você falou, assim, que tem esse mito, né? Que a gente tem que abrir mão de tudo, senão é impossível passar, você não pode fazer mais nada. E assim, envolve o que a gente estava falando antes também sobre saúde mental, né? Concurso, pelo menos concursos nesse nível, assim, né, para membro, concursos mais concorridos e que envolvem várias fases e tal, é uma coisa que é um projeto de longo prazo. Você não vai passar estudando um ano para isso. Então, assim, eu acho que é insustentável você passar 2, 3, 4, 5 anos da sua vida vivendo só em função disso. E eu acho que, além de insustentável, eu acho que não é nem bom nem para o próprio estudo, sabe? Porque eu acho que, como eu falei, eu acho que a nossa cabeça tem que estar funcionando muito bem. E se você fica só vidrado em uma única coisa, impossível o seu cérebro ficar bom, sabe? Você vai ficar.
cansado, estafado, assim, eu acho que não funciona nem para o próprio estudo. E aí uma coisa que eu pensava muito é que, assim, não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem gente que quer abraçar o mundo também, que quer treinar 2 vezes por dia, final de semana tu tá sempre, sei lá, bebendo, indo em festa, não sei o quê, não tem como, você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas eu acho que as coisas que são mais importantes pra gente, a gente tem que achar tempo também ali, sabe? Exercício era uma coisa que eu gostava muito, e me fazia muito bem, que ajudava muito na ansiedade, que também é um problema que acho que todo concurseiro tem, né? Para mim ajudava muito a dormir melhor, gastar energia mesmo, assim. Era um momento também que eu não tava com pessoas que não eram da área jurídica, então não estava nem lembrando de concurso, falava de outras coisas. E a questão da rede social, como uma coisa que eu abri muito mão foi saída, assim, final de semana, que eu sempre fui muito sociável, sempre tive muitos amigos. E foi um período em que eu realmente dei uma afastada de todo mundo, porque era uma coisa que eu senti que me atrapalhava. Como eu trabalhava, né, eu era residente no Ministério Público aqui em Minas, aqui porque eu estou na casa da minha mãe hoje. Entendi. É, eu precisava muito do tempo do final de semana para estudo, então isso era uma coisa que eu senti que estava me atrapalhando. E aí eu ficava muito sozinha, porque não estava encontrando com os meus amigos e tal. E aí eu achei realmente no Twitter um refúgio, assim, porque é um monte de concurseiro, o nosso juiz TT, né? Sim. Um monte de gente que estava no mesmo barco que eu e que me fazia companhia de uma forma que eu conseguia controlar, porque era a hora que você pega o celular ali, né? Então, É, assim, não tem essa coisa de você ter que se adequar à agenda social, assim, dos seus amigos. Tipo, era a hora que eu tinha livre, cara, acabei de estudar, vou entrar aqui no Twitter. E para mim foi ótimo, porque eu fiz vários amigos, como você, e várias outras pessoas super queridas, inclusive o meu noivo eu conheci no Twitter, pra quem não sabe. sim, É, foi uma coisa que, assim, para mim só trouxe coisas positivas. É claro que entra um pouco de autocontrole, que a gente não pode deixar também o celular dominar a gente, porque você precisa do seu tempo. Mas para mim serviu como uma companhia mesmo, numa fase em que, se não fosse isso, eu acho que eu teria me sentido muito sozinha. E principalmente por eu ser tão sociável antes, isso me fazia muita falta, sabe? Ter contato com as pessoas e tal. Eu ia sentindo, assim, eu via meus amigos saindo, aquilo me dava uma agonia. Eu falava, gente, eu não vou em lugar nenhum mais, meu Deus, não faço nada, não falo com ninguém. Então, o Twitter, para mim, assim, a gente tá falando de redes sociais em geral, mas é porque para mim foi o Twitter, era o que eu mais usava. Mas qualquer uma, assim, era o lugar onde eu continuava tendo contato com as pessoas, sabe? Pra não ficar exatamente como você falou, vivendo no meio do mato, assim, uma coisa ilhada, sabe? sim. Essa questão do Twitter e de você não se sentir sozinho foi uma coisa também que eu tive quando eu entrei no Twitter. Eu já tinha o Twitter e em 2020 eu estava terminando a graduação. E aí eu postei uma foto minha defendendo o TCC aprovado, comemorando. E aí eu comecei a conhecer pessoas do Juris TT, né? E, e para mim foi muito bom, como você falou. Acho que tira isso um pouco de, às vezes, você se sentir sozinho nessa caminhada, porque, por exemplo, na minha realidade, naquela época, eu estava começando a direcionar meus estudos para concurso. E muita gente ali da minha volta, assim, fazia concurso aqui ou lá, mas não era aquela coisa assim, Uhum. realmente direcionada ali pra querer, assim, levar a sério mesmo, porque envolve, como você falou, muitas dessas abdicações. E o Twitter, assim, foi eu encontrando gente com relatos ali e me Uhum. identificando, enfim, foi também muito bom nesse sentido. Aí esses desabafos que a gente faz, assim, igual você falou que teve esse episódio do ataque de pânico no Rio, qualquer coisa, em vários momentos eu passava por alguma coisa difícil, eu falava no Twitter, vinha várias pessoas, já aconteceu isso comigo também, não sei o quê, dava algum conselho, como que a pessoa lidou, porque você vê que tem muita gente na mesma situação. E eu passei por uma coisa parecida com isso que você falou. Tem alguns amigos de faculdade que faziam, que ainda fazem concurso, mas a maioria dos meus amigos próximos não é do direito. Então as pessoas não entendiam muito. Mas por que que você não pode ir? Mas vai só um Sim, pouquinho. Sabe? Aquela coisa que realmente a pessoa não faz por mal, mas é quem tá de fora disso não entende o nível de é. exigência, assim, sabe? E também, acho que também envolve também um pouco daquilo da família, né? Quando eles sabem que você começou a fazer concurso e aí, tipo, não vê aquele resultado imediato, pelo menos na minha teve um Nossa. pouco isso no começo. Foi tipo assim, Aham. nossa, mas ainda não passou? E aí você Aham, tem que ter não. a paciência pra
às vezes explicar e saber lidar com isso também. Sim. Nossa, eu acho que essas expectativas, assim, de fora são muito difíceis de lidar, porque acaba, se a gente não se blinda muito, assim, acabam virando autocobranças nossas também. Você vai internalizando aquilo, e aí você mesmo começa, ai meu Deus, mas ainda não passei. E assim, a pior coisa que tem aí para a prova achando que você tem obrigação de passar, porque Sim, você começa a ver a prova muito maior do que ela é, parece uma coisa e dá uma importância que não é para ter, sabe? Eu acho que essas últimas, né, que foram as que deram certo para mim, foi um momento em que eu relaxei, que eu falei, cara, é mais uma prova, ela não é maior que eu, é um pedaço de papel, um examinador que é outra pessoa, como eu fez, uma pessoa claramente que sabe muito mais que eu, mas assim, só uma pessoa, um defensor público que escreveu isso aqui, eu vou fazer a prova, e se Deus quiser, se der tudo certo, daqui a pouco eu também vou ser colega dele. E aí, quando a gente vai, sabe, trazendo para a realidade, assim, que é só isso, é uma questão, você vai responder, você pode acertar, errar, não vai morrer por causa disso, eu acho que, sei lá, tirar esse peso também faz a nossa cabeça funcionar melhor, sabe? sim, Porque, nossa, eu tinha muito, assim, eu ia para as provas com um sentimento de obrigação mesmo, de, ai, nossa, minha família tá investindo nisso, eu tô gastando dinheiro que eu nem tenho, não sei o quê, eu preciso passar, porque senão o mundo vai acabar. E assim, não passei, e aí? O sim, mundo não acabou, sabe? Vou fazer sim. outra, não tem outro jeito. Existe vida após a reprovação. Exatamente. Bem, então, avançando um pouco aí nessa sua trajetória, como é que foi o momento em que você soube que você estava aprovada e depois o momento da nomeação? E depois que você falar disso, eu também queria saber como é que foi a sua chegada à Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Nossa, isso assim, eu fico arrepiada até hoje quando eu lembro. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida, assim, o momento mais feliz, sabe? E é muito louco, porque a prova do Rio, especificamente, a segunda fase, enfim, todo mundo que é concurseiro de defensoria sabe, não preciso falar que tem aquela fama de não aprovar quase ninguém, né? A correção é muito pesada. Então, eu lembro que eu falava assim, eu acreditava que eu ia passar numa defensoria, mas eu sempre falava assim, eu aceito a minha limitação, o Rio não dá. E aí eu lembro que eu fui, desde a prova objetiva, eu fui fazer, eu falava pra minha família, tipo, nem adianta torcer, Rio não tem a menor chance. Eu vou porque é perto de casa e tal, mas assim, nem adianta. E todos os dias da prova subjetiva eu voltei pra casa falando isso, tipo, sei lá, fiz o que pude, acho que eu sabia bastante coisa, mas eu acho que não vai dar, nem adianta, né? Criei expectativa. Então, assim, eu tinha tanta certeza que não tinha dado que eu não estava nem ansiosa com o resultado, eu nem sabia quando ia sair, eu não assisti a sessão lá de reidentificação, que eles divulgam as notas, eu não estava assistindo, porque eu falei, gente, para que que eu vou ver isso? Eu não passei, vai ser uma nota horrível. E aí eu estava numa viagem, e aí você falou que você acredita nas coisas, eu sou dessa também, eu falo aquela frase, tudo é um sinal para quem é doido o suficiente. Sim. Eu tava numa viagem por Minas até, a gente fez Estrada Real, eu e meu noivo, e aí no penúltimo dia de viagem a gente encontrou uma borboleta verde, e ela pousou do meu lado e ficou um tempão parada do meu lado, eu tirei até Nossa, foto. eu me arrepiei. Você contando aí, eu tô me arrepiando. Eu falei, gente, é um sinal com certeza. Aí ele ficou rindo de mim, porque tudo eu falo que é um sinal, mas eu tenho certeza que aquela borboleta era um sinal. E aí, 2 dias depois, a gente estava voltando para casa, terminando a viagem, né? E aí a gente estava no carro no dia da sessão. Eu, como eu falei, não estava nem assistindo. Eu falei, sei lá, não, depois eu vejo a nota aí, vai ser ruim. Aí, ao mesmo tempo, dois amigos meus, a Flávia e o Oliver, mandaram mensagem. Ela mandou, eu tinha certeza, e ele mandou, seu nome é Ribeiro Vieira, depois confere sua nota certinho. Aí, na hora que eles mandaram isso, eu sabia que eles não iam falar isso se eu não tivesse passado, né? Aí eu já comecei a tremer dentro do carro, comecei a gritar. E o Rafael tava dirigindo, ele falou: calma, vou Meu bater o Deus. carro. Aí eu, meu Deus do céu, eu passei, não é possível, eu vou ser defensora. Aí eu comecei a gritar, tremer, assim, chorar. Eu não, sei lá, sabe quando você não consegue nem saber como reagir? Porque era uma coisa que eu esperei tanto. E assim, vai chegando a um ponto que ao mesmo tempo que você acredita que aquilo vai chegar, começa a ficar meio etéreo, assim, era, sei lá, um dia vai dar certo, mas eu não via aquilo se tornando concreto, eu não conseguia visualizar isso. E aí foi meio de repente, assim, para mim, porque eu realmente não estava esperando, sabe? E a oral no Rio é classificatória, né? Então, assim, eu meio que você só não pode zerar. Claro que na época eu fiquei nervosa, falando, eu vou ser a primeira a zerar todas as provas que eu terei dado. Mas racionalmente eu sabia que a chance disso acontecer era muito pequena. Então, quando saiu o resultado da segunda fase, eu já meio que sabia que eu ia ser defensora. E assim, nossa, foi bizarro, assim, para mim foi um momento mais feliz até do que a própria posse, porque eu acho que foi quando
caiu a ficha mesmo e passava mil coisas na minha cabeça, do tanto que eu lutei para aquilo acontecer, desse período do Tocantins, como eu tive medo de nunca mais conseguir, sabe? Perdi a minha chance e tal. E ver o resultado de todo o meu esforço ali, sabe? Concentrado naquele momento. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu fui ligar para minha mãe. Aí eu até pedi para o Rafael filmar no dia, porque eu falei, eu quero filmar a reação dela. E a minha mãe chorava no telefone, e aí ela falou que ela sempre ia, minha mãe é muito católica, e que ela ia rezar para uma santa, sempre pedindo para me abençoar nas provas, e que naquela semana ela tinha sentido que ela não precisava rezar, que ela só precisava agradecer. E Nossa, que aí ela, sabe, sentiu assim, alguma coisa que tinha dado certo. E aí a gente só chorava no telefone, eu falava, meu Deus, eu vou ser defensora, como assim, sabe? que É bonitinho. muito louco, assim. Aí a nomeação depois, assim, eu acho que o Rio especificamente. A emoção foi mais nesse dia, porque depois foi um estresse para estudar para a prova oral, né? Fiquei muito feliz também com as notas da prova oral, que foram melhores do que eu estava esperando. Eu estava bem nervosa e eu comecei, porque a gente começa em ordens diferentes lá, todo mundo faz prova nos mesmos dias, mas em ordens diferentes. Eu comecei pela banca 2, que é a que todo mundo estava com medo, que tinha um Paranhos. Assim, o Paranhos é um amor, tá? Ele é muito gente boa. Mas a gente estava assim no dia e tal, e eu, meu Deus, vai ser horrível. E eu fui super bem. Então, isso também foi um momento muito alegre. Mas aí depois, assim, eu acho que todos os dias foram muito felizes, mas eu acho que a emoção maior foi no dia do resultado da segunda fase mesmo, sabe? E aí depois, você perguntou do processo, né? Como é que foi a chegada? Aí a Isso. gente foi nomeado, né? Tomamos posse dia 23 de setembro. A posse foi muito bonita, teve bateria da Mangueira, foi super legal, uma coisa bem Rio de Janeiro, assim. Uhum. E eu fiquei muito feliz que minha família toda conseguiu ir, apesar de não ser no nosso estado, mas Juiz de Fora é muito perto, né? Então eu estava praticamente em casa. E foi muito emocionante, assim, pra gente. Aí logo foi numa segunda-feira após. Na terça a gente já começou o curso de formação. Então, assim, não deu nem para festejar muito, porque no outro dia a gente tinha que trabalhar. Sim. Aí nós ficamos 3 semanas em curso de formação. Depois, em outubro, a gente entrou em auxílio, ficamos já designados em algum lugar, mas acompanhando outro defensor. Eu fiquei em Piraí, uma defensora muito gente boa também, que eu adoro até hoje. E aí depois a gente entrou em novembro, entrou em designação sozinho já. Foi muito rápido o nosso curso, assim. E isso também foi muito assustador, assim, no início, porque eu falava, gente, eu estudei direito, mas eu não sei se eu sei ser defensora, eu tô aprendendo sendo, sabe? E aí te joga lá e fala, não, você vai conseguir, sabe? E não tem o que fazer. E aí vem servidor, estagiário, tirar a dúvida, e eu, gente, o que que eu faço com esse processo? Meu Deus, agora é o meu nome ali embaixo, eu vou ter que resolver isso aqui, sabe? Sim, É meio responsa. assustador, assim, mas eu acho que é isso, assim, o início de carreira, eu acho que sempre é desafiador para todo mundo, né? E é isso, a gente aprende fazendo, sabe? E eu sinto, assim, isso é muito legal também. A cada mês que vai passando, eu sinto que eu estou me tornando uma defensora melhor, sabe? Coisas que às vezes, umas sacadas que antes eu não tinha, eu vou aprendendo a ter, fazer uma pergunta melhor em audiência, achar uma coisa diferente quando eu tô olhando prova, no processo, sabe? A gente vai pegando as coisas assim com a prática, e isso é muito legal também, né? Sim, imagino. É, e então, assim, agora essa Mariana, já defensora pública, empossada, aprovada no Rio e em casa, o que é que você diria à sua versão concurseira se você pudesse voltar no tempo e dar esse conselho para si mesma logo lá no início da preparação? Ai, eu acho que o que eu mais diria é que eu não precisava ter sofrido tanto, porque eu botava assim. Acho que também faz parte do querer muito, faz com que a gente sinta muito as coisas, né? Como aquilo era uma coisa assim, realmente não via outro caminho, eu sentia muito os resultados negativos, eu sofria muito com esses comentários externos, às vezes, de uma forma assim que não precisava. Então, eu acho que o maior conselho que eu me daria é isso: fica calma, não precisa sofrer tanto. Faz o seu aí, confia que as coisas vão se encaminhando, sabe? Perfeito. E agora uma dica prática para quem está nessa jornada, ouvindo a gente agora e que está trilhando esse caminho aí rumo à Defensoria Pública ou então a outras carreiras de membro, o que é que você recomendaria? Uma dica bem prática que eu acho que, assim, tem as coisas óbvias todas, né? De você achar o seu método de estudo e tal, não ficar perdendo tempo lendo doutrina de capa a capa, isso aí, gente, não existe.
Mas acho que uma bem prática, assim, que eu daria é não ficar pulando de reta final, que era uma coisa que eu fazia no início e eu vi que não, para mim, pelo menos, e para outras pessoas que eu já conversei sobre isso, eu acho que não funciona, assim. Confia no seu material, pega uma coisa, assim, para formar base mesmo e vai estudando com base naquilo e revisando eternamente, porque no final das contas eu tinha uma coisa muito, principalmente no Rio. Em Minas também, mas eu acho que a prova do Rio, por ter essa fama de ser uma prova diferente, não sei o quê, eu achava assim, quem passa no Rio tem algum conhecimento inacessível para os outros mortais, alguma coisa muito específica que a pessoa sabe, e assim, não é. O que a prova no final é o básico, é o feijão com arroz, só que muito bem feito. Você tem que saber aquilo ali, mas saber muito bem. Então, assim, acho que a dica prática principal que eu daria é isso, sabe? Não ficar tentando achar coisa mirabolante e emendando uma reta final na outra. Pega um material bom que você confia, ou se for o caso, né, quem que gosta de criar o próprio material, ou pegar de algum curso que você confie, e vai naquilo, revisa 1 milhão de vezes e uma hora vai dar certo, sabe? É isso. Não precisa inventar coisa onde não tem, sabe? É isso que é a prova. Ótimo. E para terminarmos agora, uma coisa assim mais reflexiva, saindo do aspecto prático, eu te convido a deixar um recado livre para quem está nos ouvindo, que esteja com medo ou com dúvida, ou se sentindo sozinho ou sozinho nessa caminhada. O que é que você diria a essas pessoas? Eu fico até emocionada quando eu penso assim, porque até pouquíssimo tempo atrás eu era essas pessoas. Eu tinha muito medo de tudo, muito medo de não dar certo, assim. Acho que o que eu posso dizer de mais útil, talvez, para quem está nessa situação é que, assim, se você sente que esse é o seu caminho, e eu sempre falo também que eu acho que concurso não é o único caminho, e não precisa ser, mas se você sente que é isso e tem esse sentimento que eu tinha, que eu sei que você também tem, que várias pessoas têm, de que é isso que eu quero fazer e não quero outra coisa, insiste, não assim, não se deixa abalar por derrotas, né, que vão aparecer no caminho, por esses comentários externos, porque no final vale muito a pena, assim, eu acho que isso é o maior sentimento que eu tenho hoje, é isso, que tudo valeu a pena, parece que eu tenho, assim, eu fico emocionada até hoje, quando eu penso, assim, em quantas coisas eu conquistei que eram inimagináveis para mim, em todos os sentidos. Assim, eu tenho a profissão que eu sempre quis e que me proporciona coisas que eram totalmente fora da minha realidade. Então, assim, é muito sofrido, é um caminho muito difícil, mas se for isso que faz o seu coração bater, assim, insiste, porque vale a pena demais, gente. Não tenho o que dizer, assim. Em nenhum momento eu me questionei, ai, nossa, será que valeu? Todos os dias eu tenho certeza que valeu a pena, sabe? Nossa, perfeita. Então, acho que é isso, Mariana. Muito obrigado novamente por sua disponibilidade, por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Acho que todo mundo sabe de todo esse seu esforço que teve e é muito prazeroso e gratificante ver você realizada com essa profissão tão linda e podendo contribuir tanto para a Defensoria Pública. E então é isso. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter conversado com você, poder falar um pouquinho. Espero que ajude algumas pessoas que estão ouvindo. Algumas perguntas que você me fez, eu até comentei com você antes, né? Que eu recebo de outras Sim. pessoas. E muitas vezes, assim, eu não consigo, porque, como eu falei, a gente trabalha muito. Muitas vezes eu não consigo responder todo mundo. Então, eu espero que, assim, que toque alguém que está ouvindo, que esteja se sentindo sozinho, que esteja pensando, mas será que vai dar certo? Se for isso, vai que vai dar certo e vai ficar tudo bem, sabe? Estou muito feliz de ter podido falar um pouco. Muito obrigado novamente. Então, é isso, gente. Até a próxima.